Olá, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje vamos dar continuidade no nosso estudo do Livro dos Espíritos. É o livro 2, o capítulo 6. Os itens é do 249 ao 256. Pergunta 249. Perdão. Antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, eu convido a todos vocês a elevarmos os nossos pensamentos até o Mestre Jesus. Enviar os nossos sentimentos, as nossas vibrações mais puras à espiritualidade, pedindo o concurso do nosso Mestre Jesus, dos nossos mentores espirituais, para que possam nos acompanhar durante o estudo de hoje, que possam nos auxiliar a ter mais clareza e compreensão de cada conhecimento, ensinamento que será transmitido através dessa leitura de hoje. Graças a Deus. Graças ao Mestre Jesus. Então vamos lá? Pergunta 249. O espírito percebe sons? Resposta: sim. E percebe até mesmo o que os vossos sentidos obtusos não pode perceber. A faculdade de ouvir como a de ver está em todo o seu ser. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestindo de um corpo material, elas não lhe chegam senão por um canal de órgãos. Mas no estado de liberdade, não estão mais localizadas. Pergunta 250. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, é possível que ele deixe de usá-las? Resposta: o espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isto de uma maneira geral e, sobretudo, para os espíritos elevados. Os imperfeitos ouvem e vê frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu adiantamento. Pergunta 251. Os espíritos são sensíveis à música? Resposta: quereis falar da vossa música? O que é ela diante da música celeste? Desta harmonia que nada sobre a terra pode vos dar uma ideia. Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Entretanto, os espíritos vulgares podem experimentar um certo prazer em ouvir a vossa música, que não são ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão das suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. Pergunta 252. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? Resposta: as belezas naturais dos diversos mundos são tão diferentes que está longe de as conhecer. Sim, são sensíveis de acordo à sua aptidão em apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais desaparecem, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Pergunta 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Resposta: eles os conhecem, visto que os suportaram, mas não sentem materialmente como vós, porque são espíritos. Pergunta 254. Os espíritos experimentam a fadiga e a necessidade de repouso? Resposta: não podem sentir a fadiga tal como a entendeis, e por conseguinte não têm necessidade do vosso repouso corporal, pois eles não têm órgãos cujas forças devam ser reparadas. Os espíritos repousam no sentido de que não têm outra atividade constantemente. Sua ação não é material, mas intelectual, e seu repouso moral. Há momentos em que seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa sobre um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas que não pode ser comparado ao repouso do corpo. A espécie de fadiga de que os espíritos podem experimentar está em razão da sua inferioridade. Quanto mais sejam elevados, menos necessitam de repouso.
Pergunta 255. Quando um espírito diz que sofre, qual a natureza do sofrimento que experimenta? Respostas. Angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Pergunta 256. Por que então alguns espíritos se queixam de sofrer frio ou calor? Resposta. Lembrança do que padeceram durante a vida, tão penosa algumas vezes como a realidade. Frequentemente, é uma comparação que fazem para experimentar melhor a sua situação. Quando se lembra do corpo, experimenta uma espécie de impressão, como quando se tira um capote e se crê ainda vesti-lo algum tempo depois. É um trecho bastante interessante quando se fala sobre a percepção, né, que os espíritos têm dos sentidos. Se para nós que estamos no corpo físico, os nossos sentidos eles são tão aguçados, imagina, né, na espiritualidade. O nosso gosto pela arte, pela boa música, tudo isso vai crescendo conforme também a nossa evolução e a nossa compreensão de mundo. E outros pontos aqui bastante interessantes é quando se fala a respeito da fadiga do espírito, né? O fato dele ficar cansado. Nós, ao final de um longo dia de trabalho, sentimos o cansaço físico. Nosso corpo precisa de repouso. Os nossos órgãos precisam de repouso para se recuperarem após um dia longo, estafante. Precisamos dormir, precisamos nos alimentar, precisamos higienizar o nosso corpo. Já como espíritos, não temos essa necessidade, porque nós não temos estes órgãos do corpo físico precisando se recuperar, né? Nós não temos um corpo físico que vai precisar dormir para que recupere as suas forças para no dia seguinte reiniciar. Então, a pausa, o descanso do corpo espiritual é diferente, né? Ele não precisa dormir, ele pode não estar praticando uma atividade específica naquele momento. Pode estar lendo, pode estar conversando, mas não precisa dormir. Então, o repouso do espírito, ele é diferente neste aspecto. E quanto mais evoluído, né, menos ele precisa deste repouso. Em relação às dores e angústias que o espírito sente, é consequência da sua inferioridade moral e também consequência das suas escolhas, né? E consequências durante a sua última ou encarnações anteriores. Então esse espírito, ele ainda preserva nele a impressão das dores, das angústias que ele sentiu quando encarnado e levou para o plano espiritual. Muitas vezes o remorso, rancor, mágoa, medos, e todos esses sentimentos geram dores emocionais e muitas vezes muito maiores que uma dor física. Porque a dor física tem remédio, né? A dor espiritual também tem remédio, mas o remédio está dentro de si, você vai ter que ir lá buscar, trabalhar e lutar por ele. E as angústias morais, ela muitas vezes vem de muitas e muitas vidas, né? De erros acumulados, frustrações por não ter conseguido mudar, frustrações porque a sua vida não decorreu da forma como você gostaria que ela tivesse transcorrido. E isso tudo muitas vezes é mais penoso do que uma doença física, do que uma dor física. E aqui a pergunta 256, né? Por que alguns espíritos relatam sentir frio, calor? Também a impressão que ficou, né, no seu espírito do seu corpo físico. Muitas vezes a forma como ele viveu a última encarnação, muitas vezes... Não, você não pode pular. Desculpa, gente, só um minutinho. Pode. Pode. Companhia aqui para aula.
Então, como eu estava dizendo, muitas vezes esse frio que o espírito sente é consequência das lembranças da sua vida passada. Posso jogar? Pode, meu amor. É consequências das lembranças das suas vidas passadas, dos tormentos em que muitas vezes ele se colocou. Bom, logo mais conversaremos mais sobre o tema durante a aula. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Até mais.